Mais uma vez, você plugado no GPense, o canal do Grupo de Pesquisas e Ensino de Ciências do SERES de Caicó. Agora sim, na rede, online, tudo certo com a internet do nosso convidado. Hoje, como ficou comentado durante toda a semana, aula sobre habilidades cognitivas e o ensino desenvolvimental, com o nosso querido professor e amigo Paulo Gonçalo, lá da Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Como a gente já vem discutindo durante a semana, as habilidades no contexto do enfoque histórico-cultural, elas diferem do conceito, vamos assim dizer, de habilidade na perspectiva do currículo de habilidades e competências, por exemplo, quando a gente toma como referência as matrizes do PISA. E aí nós vimos dentro da nossa discussão crítica sobre esse conceito de habilidade e competência na matriz do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que naquele dado contexto, a habilidade está muito relacionado com um saber fazer, né, com uma destreza, como uma aptidão para algo. O que a gente coloca, inclusive, como crítica àquele modelo curricular importado da Europa, aonde, a partir das habilidades e competências, se tenta suprir uma lógica de um mercado liberal que envolve também a educação, nesse modelo onde o indivíduo, o sujeito, é tratado como uma mera peça para fazer algo, vamos assim dizer. O foco histórico-cultural, na perspectiva dos trabalhos de Leontiev, de Vygotsky, de Galperin, eles trazem uma consideração sobre a habilidade dentro de um plano da formação psíquica do sujeito. E aí nós conversamos anteriormente, e eu estou só fazendo uma introdução, um preâmbulo para chamar o nosso convidado, que é o protagonista desta aula pública. A habilidade ela tem uma conotação de atividade, portanto, estabelecendo toda aquela relação de significado, de sentido, quando se vai operacionalizar, porém não esquecendo que, enquanto atividade, precisa de um sujeito em contato, em transformação desta realidade objetal, precisa de um motivo, de uma necessidade e de uma base orientadora para executar esta ação, planejá-la, executá-la e regulá-la. Professor Paulo, como já falei, ele é professor da Universidade Federal do Cariri e trabalha no contexto do ensino da matemática e vai trazer para a gente hoje a habilidade no contexto da resolução de problemas matemáticos. E aí lembre que nós falamos que conhecimento e habilidade são um par dialético do processo de desenvolvimento cognoscitivo, né? O ciclo cognoscitivo prevê execução, orientação, execução e controle, dentro de um contexto dialético, cultural, material e mediado pela atividade, e não faz sentido se falar num conhecimento sem uma habilidade para tal. Então, conhecer problemas matemáticos para quê? É conhecer plantas para quê? Né? Então, é aí onde vem as habilidades do pensamento lógico, para que a gente possa aprimorar a base orientadora do estudante a fim dele pensar de maneira mais generalizada, consciente, plena e com ampla transferência de aprendizagem. Então, eu vou deixar com vocês agora professor Paulo Gonçalo, com a aula pública Habilidades Cognitivas e Ensino Desenvolvimental. Você que está aí, já deu seu joinha, compartilhe, fique no canal. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, em função do horário que você vai assistir. Para os que estão assistindo agora, bom dia. Eu sou Paulo Gonçalo. Primeiro, queria pedir desculpa, né, tivemos aí um pequeno problema técnico. Eu estou aqui pelo celular. Teve alguns computadores aqui em casa e não funcionou, mas acho que dá para a gente prosseguir tranquilamente, tá? Esse é o bacana das tecnologias, né? A gente consegue ter um plano B, o plano B, o plano C, né, em função de problema positivo. Mas hoje eu queria falar para vocês, dando continuidade a essa ação dada pelo professor Alessandro, sobre a habilidade de resolver problemas matemáticos, né? Então, pode passar, professor.
Eu queria começar perguntando para vocês o que é que vocês viram dos imagens, né? Eu queria dar um tempo só para que vocês pensem, né? Quiserem colocar no chat, mas embora eu não vá agora, eu quero ver depois as respostas de vocês. Observem e pensem nas características de cada uma dessas imagens. Tratam de uma mesma coisa, né? Uma pessoa relacionada a um e a diferença entre elas. Ok? Pode passar. Bem, uma das características que vocês podem ter dito nas imagens seria relacionada ao desconhecido. Observem que você tem tem várias indicações e tem, vamos dizer assim, um emaranhado de estradas de possibilidade ele brilhar. Se a gente a imagem da direita, a gente já tem também um já definido, né? Então coloca aí o aspecto procurado e a pessoa brilhando esse aspecto procurado. Pode ir, Sandro. E o que é que nós aí relacionar essas imagens? Nós temos a primeira imagem que a gente pode relacionar à situação problema e a imagem a problema. Então, se a gente começar a discussão sobre a habilidade de resolver problemas, um primeiro aspecto que eu queria tratar são uma distinção entre o que é situação problema e o que é problema. Inicialmente que a educação, assim como em outras áreas, semia dos termos. Então, vocês vão ver diferentes interpretações do mesmo termo usado em função do fundamento teórico, tá? Como discutindo em função desse enfoque histórico que o Alessandro já introduziu, nós entendemos aqui, por exemplo, a situação... Pessoal, só um minuto, Paulo, só um minuto. A transmissão ela está muito ruim em relação ao eco, ao áudio, certo? E aí, isso aí repercute no que a gente está ouvindo. Então, o que eu vou fazer, Paulo? Vamos reagendar isto aí. Eu vou ficar com eles para poder a gente garantir a qualidade do processo. Perfeito? E aí eu agradeço a presença, obviamente, mas aí eu vou reiniciar por conta disso apenas. E essas questões, elas acontecem de fato quando a gente está nesse momento, inclusive é salutar acontecer para que a gente bote nos relatórios, né, colocar nos relatórios da instituição. Paulo, perdão por esta interrupção, mas é porque, de fato, a comunicação está seguindo muito ruim em termos do eco. Beleza? Daqui a pouco a gente conversa depois da aula. Valeu, meu irmão. Pessoal, então eu vou retomar, vou sair aqui da aula do professor, e a gente vai retomar o que a gente estava discutindo durante a semana, que é justamente o processo de habilidade na formação de um conceito. Então, quando a gente trabalhou o PISA como uma referência de uma avaliação internacional, por exemplo, nós constatamos que o PISA ele traz justamente uma percepção, vamos assim dizer, desta habilidade como um saber fazer no aspecto procedimental exclusivamente. E quando a gente fala num aspecto procedimental exclusivamente, isso remete a uma destreza. E aí chegamos a uma discussão mais crítica de que a habilidade nesse contexto, ela não se revela completa no que diz respeito ao processo de ensino, aprendizagem e, sobretudo, didática. Porque se nós estamos falando, por exemplo, da Base Nacional Comum Curricular,
que, independente de ser no ensino das ciências, ela alberga toda uma característica para todos os conteúdos disciplinares, essas habilidades, essas competências, elas aparecem lá, desculpe, enquanto um objetivo de aprendizagem. E aí, não diferente do que a gente vem discutindo em relação às habilidades do pensamento lógico, se aparece lá em virtude de seguintes aspectos: habilidade para identificar determinado conceito, determinado fenômeno, determinado fato, habilidade para classificar um determinado fenômeno, um determinado fato, habilidade para definir um determinado fenômeno, um determinado fato, de modo que nós precisamos discutir o que seria, então, essas habilidades, que são habilidades relacionadas ao pensamento lógico, ou seja, definir, classificar, identificar, argumentar, inferir e outras, mas num sentido mais amplo, num sentido que envolva o desenvolvimento cognoscitivo desse sujeito. É para isto que nós estamos aqui discutindo no enfoque histórico-cultural, porque o enfoque histórico-cultural se preocupa, vamos assim dizer, em dar um sentido à didática desenvolvimental, a essa didática que envolve sistemas didáticos operativos em sala de aula, como trabalhar o conhecimento conceitual e o conhecimento operativo, ou seja, do saber fazer também, mas num aspecto mais amplo, num aspecto que envolva justamente o desenvolvimento desse sujeito. Esta seria, portanto, a maior contribuição, vamos assim dizer, do contexto das teorias da atividade, quer com Leontiev, quer com Vygotsky, quer com Galperi. E aí a gente trouxe essa discussão à luz de que as habilidades são funções da psicologia humana, da psique humana, e, portanto, se desenvolvem a partir de um processo de mediação. Esse conceito de mediação não pode estar alheio à nossa compreensão sobre o que é uma habilidade, porque a mediação, que é utilizada, inclusive, de maneira muito vulgar por parte de alguns autores, por parte de alguns estudos, vamos assim dizer, que usa mediação como sinônimo de interação, inclusive colocando o Vygotsky como um representante de um sócio-interacionismo que não existe de fato se a gente for pegar as obras de Vygotsky em sua essência. Vygotsky nunca escreveu nada sobre sócio-interacionismo, em hipótese alguma. Vygotsky escreve sobre a mediação objeto-sujeito e o processo de internalização. É isto que nós nos preocupamos quando a gente traz essa ideia da habilidade enquanto uma estrutura do desenvolvimento psicológico do indivíduo. E aí, só para contextualizar e fazer uma espécie de historização, que a gente comentou nas aulas passadas, o conhecimento ele é visto num tempo histórico a partir de concepções X, e com a ruptura do paradigma do pensar, se percebe este mesmo conhecimento a partir de uma concepção Y. E com o desenvolvimento psicológico do indivíduo nesse aspecto de apreensão deste objeto, de concepção, de formação de conceitos, por exemplo, a lógica idealista do filósofo Hegel, por exemplo, que via a dialética enquanto um devir subjetivo, é travestida agora na linguagem do materialismo histórico como sendo a necessidade da atividade. Marx não pensou no campo da educação especificamente, pensa a sociedade a partir de uma luta de classes, vamos assim dizer, de uma dialética do trabalho, mas essa categoria trabalho é apreendida na psicologia do desenvolvimento e, portanto, no que diz respeito ao ensino desenvolvimental, enquanto a categoria atividade. E aí nós ponderamos que, trazendo, por exemplo, o conceito de Leontiev, trazendo as contribuições de Nina Talisna, a atividade nada mais é
do que um elemento constitutivo desse sujeito psicológico, que envolve não mais exclusivamente os aspectos cognitivos, mas, a partir do conceito de totalidade, também marxista, ele envolve cognição, emoção, a partir da formação da personalidade, ou seja, essa impressão digital do sujeito em seu meio coletivo, a historicidade, uma vez que o materialismo é histórico, a partir do envolvimento da cultura, ou seja, o indivíduo se apropria da cultura no âmbito da escolarização. Então, a escola teria como função a humanização desse sujeito, a partir do que é devidamente valorizado em seu plano cultural, vamos assim dizer. E existe uma estrutura invariante, ou seja, uma estrutura nuclear do que seria essa atividade, que precisa de alguns elementos pontuados, como, por exemplo, o sujeito. Eu tenho que ter um sujeito que atua, que executa, que está inserido nesta realidade, se transformando e transformando o mundo real. Eu preciso de um objeto para o qual a minha ação se dirige, que pode ser um conceito dentro da escola, um conceito científico, que pode ser uma relação de mera mediação signo, significado, sujeito. O objetivo, que muitas vezes satisfaz a uma necessidade, um motivo, que é o seu interesse subjetivo, e a orientação. Fazendo uma relação aqui, que Leontiev pensa justamente este quesito para diferenciar o que é homem do que é animal. A partir do momento que, para o homem, esta atividade se dá dentro de um plano da consciência e, no plano animal, meramente dentro de uma perspectiva instintiva. Uma reação do instinto, por exemplo, à necessidade de fome. E o motivo e a necessidade, neste momento, se coincidiria na atividade que é caçar para comer, por exemplo. Ora, no âmbito da escola, no âmbito da educação formal, no âmbito da formação de conceitos científicos, pegando Vygotsky, que são os conceitos escolarizados, essa atividade seria a coincidência entre um motivo e um objetivo que se realiza por meio de ações e operações. E aí tem N formas de diferenciar o que é uma ação do que é uma operação, mas eu vou pelo caminho que Leontiev traçou, que é a ação corresponde ao objetivo desta atividade e as operações correspondem às condições. Aí abre um parêntese para dizer, portanto, que aqui sim há uma coincidência do saber procedimental, curricularmente defendido, por exemplo, pela Base Nacional Comum Curricular e pelos preceitos do plano do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, PISA, e há uma coincidência entre o saber operacional, operativo, as operações, e o procedimento. Então, o procedimento, o saber fazer, é uma peça dessa engrenagem, mas não é um fim em si, que é justamente a crítica, por exemplo, à matriz avaliativa do PISA, nesse aspecto. Logo, estas ações, elas decorrem de um plano consciente do indivíduo com a realidade e as operações do plano inconsciente ou do plano automatizado ou semiconsciente, dependendo de onde você lê. Falar de inconsciente é meio complexo e contraditório quando você tem pessoas, por exemplo, que pensam à luz da teoria freudiana, né, à luz da psicanálise, mas não é neste plano inconsciente que nós estamos aqui falando, e sim de uma ação automatizada, um hábito. O hábito, diferente da habilidade, seria justamente essa operação agora automática. E aí, como exemplo, eu gosto de trazer duas questões que entendo didáticas para a gente falar, por exemplo, da nossa base orientadora da ação, que é o pilar, vamos assim dizer, da compreensão da aprendizagem numa perspectiva da teoria de Galperi. Se a gente pega o indivíduo que vai sair agora da sua casa e executar um trajeto dirigindo para um determinado lugar que ele já conhece o percurso e que ele já tem a expertise, ou melhor, o hábito da direção. Vamos pensar, por exemplo, no motorista profissional de um ônibus interestadual. Ele executa esta ação a partir de um plano operativo,
não necessariamente consciente, pois já se trata de um hábito automatizado. É como se ele fosse no automático, por exemplo, daqui para Fortaleza, dirigindo profissionalmente, de Fortaleza para cá, enfim. Quando você tem uma pessoa cujo aspecto orientador ainda não tem essa representação do local, do trajeto, ou mesmo da atividade de direção, ela vai o trajeto todo num plano, vamos assim dizer, de alerta, num plano consciente do que está fazendo e como está fazendo, ou seja, regulado, autorregulado. Essas seriam as diferenças básicas no contexto, que são de suma importância para a gente entender a habilidade, uma vez que esse conjunto ação-operação está dentro do que a gente chama de base orientadora. A base orientadora da ação, chamada por nós carinhosamente de boa, nada mais é do que um sistema de condições necessárias à execução e o controle, ou seja, a autoavaliação racional de uma atividade. Então, veja que é um conceito que traz muitos elementos importantes para nós professores, porque dado o momento que eu balizo as minhas aulas, o meu plano pedagógico, o meu sistema didático, em função de uma orientação, quer seja para a elaboração de uma habilidade ou conceito, eu estou trabalhando primeiro num plano racional. O indivíduo vai executar e controlar ações de maneira satisfatória a lograr êxito. Em outras palavras, a aprender. Nesse sentido, a base orientadora, ela se materializa em função de um conceito, uma categoria que eu chamo de modelo do objeto e de outra que eu chamo de modelo da ação. Eu que eu digo, Galperin. Galperin determinou que o modelo do objeto seria o conhecimento conceitual daquilo a ser assimilado. Fato, fenômeno, objeto. E o modelo da ação, o conhecimento operativo para se assimilar a este modelo do objeto. Lembrando que a base orientadora aqui está amputada, porque também tem a categoria do controle que não foi aqui representada. Mas essa ação é controlada pelo sujeito a cada etapa, no sentido de saber se ele está fazendo ou não de maneira correta. E por isso se coloca que o ciclo cognoscitivo é a orientação, a execução e o controle dentro de um ciclo dialético, vamos assim dizer, onde uma categoria não existe sem a outra. Levando em consideração isto no plano das habilidades, a gente teria justamente a nossa conclusão do que foi defendido no início, que as habilidades elas são muito mais do que um saber fazer, uma vez que elas envolvem uma atividade que está regulada racionalmente, apoiando-se, portanto, em conhecimentos que possibilitam modificar a realidade, assimilar esta realidade objetiva, controlar racionalmente essa execução, desenvolver um pensamento estratégico para esta execução e controle, integrar todo este saber fazer num plano de resolução de problemas, que era o que o professor Paulo iria trazer na fala dele, aplicado à resolução dos problemas da matemática, e, sobretudo, agir conscientemente no seu aprendizado. Se nós trabalharmos as habilidades nesta perspectiva, a gente desemboca no que a gente vai chamar de formação do pensamento teórico, uma vez que essas habilidades elas não são inatas, o sujeito não nasceu com elas. O sujeito desenvolve essas habilidades em sua praxis, daí se trazer o conceito de trabalho marxista para compreender a atividade enquanto trabalho no âmbito do ensino, aonde compete ao professor este processo de orientação em torno daquilo que é desejado, ou seja, a aprendizagem no máximo grau da sua generalização, que vai vir a posteriori, e lembrando que, e aí é que eu vou fazer questão de ler, o domínio da ação como habilidade, de forma consciente, supõe a possibilidade do estudante refletir e explicar o que faz. Repito,
repetindo, refletir e explicar o que faz. Então, a aprendizagem não se dá por mera reprodução. A aprendizagem não se dá por mera repetição, uma vez que essa atividade executora e controlada, além de planejada, ela ocorre no plano da explicação. Em outras palavras, a assimilação de causa e de efeito. Dessa maneira, se espera que os resultados em relação à aprendizagem levem ao que a gente chama de formação do pensamento lógico. E a formação do pensamento lógico em ciências, e quando eu falo ciências, todas as ciências, geociências, por exemplo, se tiver alguém da geografia nos escutando, da matemática, se a gente tiver alguém da matemática nos escutando, e das ciências da natureza propriamente dita, falando da biologia, da física, da química, no que diz respeito a essas habilidades de classificação, identificação, comparação, definição, dedução, argumentação, dentre outras, elas correspondem justamente ao processo de elaboração do conceito a partir da inferência, a partir da dedução, a partir não mais de um processo observativo e indutivo, que é o que a gente falou nas aulas de epistemologia da ciência, um nó para os professores, uma vez que a observação ainda é tida por muitos como um pilar do saber científico, do conhecimento científico. E a gente já conversou, inclusive com a presença de outros professores, que esta é uma visão muito fragilizada do processo. Portanto, habilidade e aprendizagem seria o quê? À medida que eu me aproprio de habilidades, nesta perspectiva da atividade que estamos defendendo, eu consolido na massa cinzenta do cara a formação do pensamento teórico. Consolido é uma palavra muito forte, mas eu caminho para a estruturação, para a formação, para o desenvolvimento de um pensamento teórico. E aí, o navegante me pergunta, e o que diabo é formação do pensamento teórico, Alessandro? O que é pensar teoricamente sobre um fato, um fenômeno, um objeto? Ora, pensar teoricamente, de maneira bem simples, seria não pensar no particular, pensar no contexto geral. Pegando o exemplo que foi fazer um bolo, também muito simples para quem está nos ouvindo, se eu peço, por exemplo, para alguém sair agora da sala e fazer um bolo, ele só pode fazer um bolo se ele souber o que é um bolo, repito, esse exemplo mais uma vez, e se ele souber como faz esse bolo. Mas não se trata de fazer um bolo de batata, um bolo de milho ou um bolo de abacaxi. Se trata de fazer um bolo na sua categoria essencial. Ora, naquilo que generaliza o bolo, naquilo que traz a essência do que seja aquele objeto. E se eu fizer assim, portanto, me baseando no aprendizado do que é essencial e necessário para que algo se caracterize como tal, eu vou estar trabalhando ao nível máximo do plano cognoscitivo, no sentido de não pensar um bolo em si, mas pensar numa classe de bolos. De não pensar numa árvore em si, quando me refiro à planta, mas numa classe de plantas que subjazem o conceito de orientação da ação essencial e necessário, ou seja, a partir da característica invariante. Para você, professor que está me ouvindo, é interessante pensar dessa forma porque eu elevo o potencial de aplicação desse conceito, porque eu não penso mais do particular para o geral e do contrário, numa característica generalizante para ser aplicada em casos específicos à medida das minhas necessidades, ou melhor, das minhas situações problema. E com isso eu consigo envolver na máxima expressão a transferência dessa aprendizagem para outras realidades. Você que é da geografia e está me escutando, por exemplo, se eu tenho a habilidade de interpretar mapas, essa habilidade de interpretar mapas, por exemplo, latitude, longitude, não vai ser meramente para reproduzir uma coordenada geográfica, mas vai ser para interpretar, por exemplo, qual a relação entre essa coordenada ou qualquer outra coordenada e, por exemplo, o fenômeno climático.
E, por exemplo, o fenômeno geopolítico, se eu quiser trabalhar a geopolítica e a partir das coordenadas geográficas de um lugar qualquer. Você que é da matemática, você pensar em resolver não um problema, mas uma categoria de problemas a partir daquilo que é geral para um problema em essência. Esta é a grande vantagem de se pensar as habilidades no plano cognoscitivo. Nesta perspectiva, nós trouxemos como exemplo 3 habilidades apenas, para começar a nossa conversa, que seria a comparação, a identificação e a classificação, que vamos nos atentar muito para o que é identificação, uma vez que a identificação é que permite, por exemplo, que depois eu classifique. E aí vejamos esse exemplo clássico do ensino da biologia. A gente tem um filo, que são os artrópodes, e dentro desses artrópodes nós temos essas classes, insetos, aracnídeos e crustáceos, que tem cada uma dessas categorias características essenciais e necessárias para o pertencimento de uma espécie à referida classe, mas que, como não se pensa teoricamente em termos da assimilação de conceitos via de regra, nós temos, por exemplo, no cotidiano, uma situação dessa, aonde eu me deparo na rua, no centro, numa ida aí ao mercado de Caicó, com uma loja fazendo propaganda, por exemplo, a detetização de insetos. E aí, na figura, coloca inseto com essa gama de possibilidades que provavelmente nem todos são insetos. Mas, dentro de um senso comum, vamos assim dizer, distante do pensamento teórico, a barata, o escorpião, o escaravelho, a pulga, a mosca, a formiga e os cambau, para não usar outro nome, são insetos. Ora, pensar dessa forma no senso comum talvez não traga problemas, porém, você não consegue pensar cientificamente. Ora, se eu pensasse, portanto, dentro de uma base orientadora referenciada nessas habilidades, eu teria justamente o desdobramento do que eu estou falando no plano do ensino e da didática. Ora, então o professor, a partir de agora, para entrar em sala de aula e executar uma ação didática racional, regulada, consciente e pautada na formação de um pensamento teórico, vamos assim dizer, ou conceitual, talvez seja mais interessante, ele precisa, primeiro momento, elaborar uma base orientadora de referência, ao qual Galperin e autores como o Nunes, né, o Isauro, aqui na própria UFRN, pensam como o EBOCA, o esquema da base orientadora completa da ação. Nada mais é do que uma representação dessa base orientadora, agora de maneira materializada, para servir para o professor como um objeto da didática. Nesse sentido, se apoiar dentro do seu plano docente naquilo que é característica invariante da ação. Em outras palavras, eu quero ensinar plantas, eu tenho que ensinar plantas não para o indivíduo reconhecer uma mangueira como planta, mas para ele reconhecer qualquer planta como planta. Só vou conseguir isto se eu conseguir, no meu processo de transposição didática, fazer com que o aluno observe, e quando eu falo observe, não empiricamente necessariamente, mas que ele observe no plano da compreensão, que ele observe no plano da atividade, o que é invariante para ser, por exemplo, uma planta. Por que que esse celular não é uma planta? Por que que esse computador não é uma planta? Ou por que que eu não sou uma planta? Essas respostas não são tão óbvias quanto parecem para alguns. Logo, para se definir um conceito e se pensar teoricamente, a gente precisa referendar que um conceito ele é uma representação mental que caracteriza um conjunto de propriedades suficientes e necessárias para uma classe de objetos ou fenômenos. Portanto, quando eu perguntar para um indivíduo que é uma planta, ele precisa pensar, dentro da sua orientação, qual é o modelo do objeto para ser planta, ou seja, o que é uma planta. Qual é o modelo da ação para ser planta, ou seja, como eu identifico uma planta, e aí vem a habilidade.
E quais são, portanto, as características invariantes para esse dado conceito. Nesse aspecto, eu fiz uma brincadeira de um sujeito que tem como orientação de planta a seguinte base orientadora. É um ser vivo com raiz, caule e folhas. E, não coincidentemente, essa orientação ela foi repassada anos a fio nas aulas de ciências, de biologia, por exemplo, sobretudo no ensino tradicional. O cara que eu digo, o professor, faz uma aula expositiva onde ele traz essa característica como sendo a de uma planta, e aí depois este indivíduo internaliza, pegando uma linguagem vigotskiana, ou assimila, pegando uma linguagem galperiniana, como sendo esta orientação. Não obstante, ele vai dar um passeio aí pela ilha de Santana, em Caicó, e se depara com este indivíduo. Aí ele fala, ué, cadê a folha? Cadê o caule? Será que isso é um caule? E aí vem aquela questão, por mais que a gente saiba biologicamente, cientificamente, que os espinhos são folhas modificadas, e a gente sabe disso, o indivíduo no seu início não tem essa teoria na cabeça. Ele vai se guiar por raiz, caule e folha. Aí, continuando o passeio, ele se depara com algo dessa natureza e aí entra em confusão cognitiva mais uma vez. Se depara com essa outra espécie e aí é que ele olha e fala, ou eu não sei o que é uma planta ou a professora não me ensinou o que é a essencialidade de uma planta. O que é essencial para ser uma planta. O que é, em outras palavras, suficiente. E aí, só para fazer um parêntese, eu vou trazer novamente o mesmo exemplo, porque eu acho muito didático. Essencial é aquilo que é suficiente. Em tempos de pandemia, por exemplo, de coronavírus, se eu chegar na UBS dizendo, estou com febre, o médico, a enfermeira que me recebeu, a técnica, a agente de saúde, ela não vai ser levada ao diagnóstico da Covid-19 exclusivamente pelo fato da febre. Porém, ela vai suspeitar de que alguma coisa está errada. Então, a febre é necessária para a Covid, muitas vezes, talvez nem seja necessária, mas eu vou colocar como se fosse. A febre é necessária para a Covid, mas não é suficiente para a Covid. No entanto, é suficiente para dizer que você está doente. A não ser que a gente passe a considerar que é possível estar sadio e com febre. Não sendo isto possível, a febre é suficiente para dizer que você está com algo errado. Nesta perspectiva, pessoal, a gente traça a habilidade como o balizador da formação de conhecimento. E aí se aplica, por exemplo, aos conceitos. Num conceito desse de planta, que a gente está discutindo, é indispensável que se tenha o desenvolvimento e a formação da base orientadora sobre a habilidade de identificar. Porque identificar nada mais é do que elencar e estabelecer as características essenciais de um dado objeto ou fenômeno. E como chegar nisso, ou seja, determinar o que é isso, quais são as categorias que eu preciso observar, observar, mais uma vez, não necessariamente no plano da observação apenas, determinar quais são essas características necessárias e, por fim, decidir se pertence ou não a determinada classe. Nesse aspecto, tomando um fôlego, eu trouxe aqui representado o EBOCA, o esquema da base orientadora completa da ação, ou uma base orientadora generalizada. Se esse conceito ainda não estiver bem nítido na sua cabeça, você pode interpretar dessa forma, fazendo aqui os dados, os devidos créditos. Esta base orientadora é de um aluno nosso de iniciação científica que está concluindo um TCC, portanto, a gente não pode trazer outros detalhes senão esse, mas esse é nuclear, que considera que plantas são conjuntos de Renan Cirne, né, para ficar referendado, Renan Cirne Schank, plantas são conjunto de seres vivos sem mobilidade espontânea que são autótrofos e fotossintetizantes. Aqui
independente de ter espinho, de ter raiz, de ter folha, de ter caule, de ter o que seja, se é um ser vivo, sem mobilidade espontânea, autótrofo, fotossintetizante, não vai ser um celular, vai ser uma planta. Ora, para isto eu tenho as operações, que são ações quando não foram ainda automatizadas, que levam o indivíduo a operar da seguinte forma: estou diante de um objeto e quero identificar se é uma planta, de acordo com esta base orientadora, eu vou verificar o aspecto da mobilidade. Se ele se move espontaneamente, portanto, não será uma planta, uma vez que a gente não vai ver uma planta, uma mangueira, sair de um lugar e ir passear em outro. Nós teremos que pesquisar o tipo de nutrição e a sua estrutura, ou seja, se é um ser autótrofo ou heterótrofo, e, por fim, determinar se ele faz ou não fotossíntese. Se o aluno se orienta, executa e controla suas ações a partir desta perspectiva da identificação para as plantas nesse caso, mas pode ser para um gráfico, pode ser para uma cartografia, pode ser para o conteúdo disciplinar que você quiser, ele vai, portanto, ser capaz de, em sala de aula, questionar o professor. Quando o professor, por exemplo, expuser isto na lousa e perguntar, observe se esse indivíduo é uma planta. Primeira coisa que ele vai dizer é, professor, de acordo com a base orientadora da ação generalizada e ampla e consciente, eu não consigo, através dessa figura, por exemplo, identificar se esse ser é ou não fotossintetizante. E a fotossíntese é uma característica essencial para definir se isto é uma planta. Portanto, em hipótese alguma, eu posso exclusivamente, a partir dessa observação, tomar uma decisão e resolver um problema da ordem de identificar se qualquer uma dessas estruturas é ou não uma planta. Logo, aquilo que o professor faz em sala de aula, via de regra, aonde ele coloca um sujeito para identificar a partir de uma figura, jamais pode ser caracterizado como uma identificação. É, no máximo, um reconhecimento, caso o indivíduo já conheça que, por exemplo, ele está diante de um fungo e que, pelo fato dele já saber que é um ser heterótrofo, ele vai dizer que não é uma planta. O problema da formação de habilidades e de conceitos é que, muitas vezes, as práticas pedagógicas estão vinculadas à observação. E, ao se vincular meramente à observação, eu caio no erro de, primeiro, induzir ingenuamente sobre um conceito, 2, pensar fora do desenvolvimento psicológico da habilidade, que requer atividade e base orientadora, e, sobretudo, colocar a aprendizagem distante da formação do pensamento conceitual, do pensamento teórico. Porque as perguntas são óbvias. São 3 operações, uma se correspondendo à locomoção, outra se correspondendo à nutrição e a última correspondendo à fotossíntese. Mas nessas figuras eu não sou capaz de dizer, responder essas questões. E aí você me pergunta, e como fazer então? Entra no que nós vamos conversar futuramente sobre modulação e elaboração de sistemas didáticos, mas que antecipadamente devem se pautar em consolidação de um problema, o indivíduo pensar a partir de uma situação problema. Segundo, experiências capazes de orientarem na perspectiva da base orientadora. Em outras palavras, se lá tem a fotossíntese como sendo uma das operações, eu tenho que dar respaldo, subsídio para o aluno entender a fotossíntese no contexto. E as figuras não me permitem isso. Como este é um vício metodológico de muitos professores de ciências, acaba que, para alguns menos orientados ou orientados dentro de uma lógica específica, os corais, por exemplo, vão ser plantas, os quinidários vão ser plantas e os fungos vão ser plantas, e aqui nós temos 3 indivíduos que não são, por exemplo, plantas. Nesta lógica, e
encaminhando para o final, nós precisamos discutir, portanto, como elaborar um sistema didático propício ao aprendizado nesta perspectiva da formação e do desenvolvimento de habilidades cognitivas. Pensando, portanto, que a habilidade jamais pode ser um mero, de fato, saber fazer, como a gente acompanha durante essa discussão. Além disso, nós compreendermos que o professor precisa relacionar em sua aula, caso vá ensinar um conceito, o que é nuclear a este conceito, ou seja, o que é necessário, o que é suficiente. Com esta finalização, nós temos hoje, mesmo com os problemas iniciais, infelizmente, porque o professor Paulo Gonçalo é uma pessoa que, além de um amigo, ele tem muita propriedade para falar para vocês sobre a habilidade no contexto da matemática. Eu espero que a gente possa conciliar daqui a alguns dias essa exposição deles, porque eu entendo que é de muita relevância. Mas para a gente encaminhar, portanto, para uma finalização desse momento de hoje, peço desculpas inicialmente pela questão da transmissão, houve aquele problema inicial que a gente tentou contornar, mas infelizmente não conseguiu. São lapsos também de aprendizagem desse ensino remoto, que acontecem com gregos e troianos. E agora, observando o chat, né, agradecendo a participação de vocês até o final, Luísa coloca, por exemplo, que quando se dirige a um lugar desconhecido, há a impressão de que a volta é mais rápida do que a ida. Isso se dá porque a ação de dirigir foi reduzida? Acredito, Luísa, que não. Nesse aspecto, digamos assim, de pensar que a volta seria mais rápida, não entendo que teria uma relação com o que estamos dizendo em relação à habilidade e à automatização, pelo fato de que, para se assimilar em sua plenitude, com o máximo grau de consciência, ou seja, saber o que está fazendo, como está fazendo, e causa e efeito, e a automatização requer tempo. E aí é o que a Aline fala, inclusive, obrigado, Aline, pela participação, ex-aluna nossa aí do SERES, né? Ainda num processo de formação continuada, a Aline coloca: a repetição de uma habilidade adquirida se torna um processo inconsciente no sentido de ser automático, de acordo com a teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos, de Galperi, e dos estudos de Nina Talisna, demonstram que a maneira como o indivíduo se orienta, executa e controla, à medida que isso se torna um hábito automático, portanto, aí sim a Aline, ela se torna o que eles chamam de semiconsciente ou inconsciente, fazendo uma diferenciação do inconsciente psicanalítico. Aí eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de falar de bolo, não porque eu gosto de bolo, mas porque eu acho que é didático. Se a gente chegar numa boleira dessa aí do Seridó, em Caicó, por exemplo, tem várias boleiras, muito boas, inclusive, essa boleira, que já faz bolos há 30, 40 anos, provavelmente ela já faz no automático, como se diz. Então, essa ação de fazer bolo já é uma ação operativa, é uma operação. Quando o indivíduo está aprendendo a contar, e eu sempre uso esse exemplo também, ele se apega nos dedos, ele se apega em pedrinhas, ele se apega em grão de feijão, porque ele precisa, num primeiro momento, do reforço materializado dessa orientação. Assim, quando ele vai multiplicar, quando ele vai dividir. Só que chega um momento que esse conhecimento ele está automatizado a partir de um processo operativo. Ele já não é mais uma ação e agora ele se torna um hábito. Então, se eu perguntar, por exemplo, para vocês quanto é 2 mais 2, provavelmente vocês não precisem de um ábaco, provavelmente vocês não precisem de 2 mais 2 para chegar à conclusão de que é 4. Porém, tem um detalhe para o aprendizado. Se assim você procede, não precisando mais de um parâmetro material ou de um parâmetro da linguagem, significa que você não pensou também para fazer esta ação, ou melhor, operação. Essa operação automatizada não necessariamente ela passa pelo pensamento consciente no que diz respeito
atribuir a isto um significado ou um problema. Por isso, o professor, mesmo trabalhando a base orientadora, ele precisa diversificar a sua didática no sentido da elaboração de situações, problemas desafiadoras, e é aí onde entra o caráter motivacional do aprendizado. Ele precisa estar atento àquilo que o aluno sabe, que vocês gostam muito de falar de conhecimento prévio, mas de entender isso como uma orientação, uma representação do que o sujeito já compreende do conceito das operações, porém, fazendo um parêntese grandiosíssimo, de que muitas vezes essa orientação inicial ela é equivocada, que seria num plano, por exemplo, epistemológico, uma concepção alternativa, que a gente já discutiu em outros momentos também. Então, essas aulas que a gente expõe, esse conteúdo que a gente discute, é no sentido não de mostrar uma via como sendo a melhor, mas uma possibilidade didática pautada numa teoria fundamentada em cognição, integralidade e totalidade, porque é isto que o materialismo histórico dialético e o enfoque histórico-cultural defendem. Então, mais uma vez, para finalizar, a habilidade não pode ser interpretada como um mero ofício, vamos assim dizer. Senão a gente vai estar respondendo a uma parte do que é habilidade. Algumas pessoas aqui dizendo que aprenderam dessa forma, né? Assim, na verdade, de acordo com Galperin, todos nós passamos por etapas. A gente não falou aqui da teoria de Galperin em essência, mas o Galperin defende que se passa por etapas para aprender, dentre as quais a etapa materializada é uma delas. Mas ela precisa ascender para o plano da fala, linguagem externa, para a linguagem interna e depois uma representação mental dentro da cabeça, que seria a minha orientação. A base orientadora nada mais é do que uma representação mental do que eu trago de algo, que dado o momento que ela vai para um plano escrito, por exemplo, ela pode ser concebida como um eboca, o eboca do sujeito. E a gente está falando aqui do eboca do professor. Então, acho que de dúvida seria isso. Mais uma vez, desculpem pelo atropelo do início, mas infelizmente não foi nada que nós pudéssemos controlar, e eu faço questão de retornar depois com a presença do professor Paulo, que eu tenho certeza, o professor Paulo Gonçalo tem muito a acrescentar, inclusive fazendo aqui referência a ele e ao grupo dele, como uma extensão parceira do nosso GPense também. Então, para vocês, é isto. Até a próxima semana, próximos capítulos. Se tiver gostado, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve, como diz o Alisson, ativa o sininho, né? E a gente volta nas próximas semanas com a discussão sobre conceito. E quando a gente for discutir conceito, a Aline Kelly fazendo uma pergunta sobre significado e significante, a gente pode ampliar essa percepção, uma vez que dentro dessa questão de significado e sentido, nós temos talvez o balizador para se pensar a consciência em Vygotsky e em Galperin. Então, deixe seu joinha e até a próxima.